Olá, amigos, bem-vindos a mais este vídeo aqui em nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o jejum que é uma prática muito comum para todos nós que somos cristãos e que muitas vezes não é feito da forma como o Senhor se agrada. E na verdade o jejum não é para nosso deleite, na verdade o jejum não é para nossa satisfação pessoal, mas é para o Senhor. Tudo que nós fazemos na nossa vida cristã é para o Senhor nosso Deus, como seguidores que nós somos de Jesus Cristo. Então, vamos ver o que Jesus falou sobre o jejum quando estava instruindo os seus discípulos. Eu vou ler um pequeno trecho aqui da palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, começando no verso 16, que diz o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém. Palavra de Jesus. E observem que Jesus está, mais uma vez, nos mostrando que Deus é o nosso Pai e que, ao jejuarmos, nós devemos fazê-lo de tal maneira que o nosso Pai se agrade de nós. E ele começa falando da mesma forma como falou aqui nesse mesmo capítulo, quando falava da oração. A oração que Jesus ensinou, no caso aqui, Jesus falava que não deveria ser feita para que as pessoas de fora vissem, mas a oração era para o Pai. E aqui, de maneira semelhante, ele está falando sobre o nosso jejum. O jejum que não deve ser para que as pessoas estejam olhando. E é muito comum, por incrível que possa parecer, é muito comum encontrar pessoas que estão fazendo essas coisas exatamente para serem vistos pelos outros e para serem aplaudidos por aqueles que estão ao seu redor. E é nisso que Jesus estava atentando quando ele orientou os discípulos agora sobre como jejuar. Não precisamos falar sobre as origens do jejum ou sobre se é uma coisa para nós ou não, porque todos nós sabemos que sim. Sim, desde sempre, todos aqueles que seguem ao Senhor observam a prática do jejum no seu dia a dia. E mesmo quando nós temos dificuldades em jejuar, um jejum mais específico, porque a luta se apresenta, mesmo assim nós sabemos que é aquilo que vai muitas vezes trazer o mover de Deus em favor das nossas vidas. Mas devemos atentar para a palavra de Jesus, o que ele ensinou, o que ele mostrou aqui. Então, Jesus falava que não devemos nos mostrar tristes quando jejuamos, e ele chamou os que assim fazem de hipócritas.
E quando alguém jejua dessa forma, demonstrando com a sua aparência que está ali mortificado, fazendo aquele jejum, aquela coisa, Jesus disse que nesse caso a pessoa já recebeu ali o seu galardão. Ou seja, ele não espere receber nada de Deus jejuando dessa forma. Mas a orientação que o Senhor deu, e que muitas vezes nós temos a tendência de esquecer das coisas que Jesus orientou, a orientação do Senhor é muito simples. É que não devemos mostrar para as pessoas à nossa volta que nós estamos na prática do jejum naquela hora. Mas Jesus ensinou o seguinte: unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, devemos nos apresentar alegres e bem arrumados, como em qualquer outro momento do nosso dia. E não é para as pessoas verem que nós estamos jejuando, mas é para Deus, o nosso Pai, para Ele é que tem que ver que nós estamos na prática do jejum. E, na medida do possível, devemos nos apresentar sóbrios, alegres, sorridentes, porque quando estamos jejuando, nós estamos fazendo isso também por fé. Ninguém vai fazer um jejum espiritual se não tiver fé para isso. Mas pela fé, nós estamos agora mortificando a nossa carne e nos apresentando a Deus dessa forma, esperando a resposta que vem só dele. Então, Jesus ensinava que no jejum devemos nos apresentar a Deus em secreto, sem falar para ninguém à nossa volta que estamos jejuando, mas em segredo, orando ao nosso Pai, falando com Ele, mostrando aquilo que nós estamos pleiteando na sua presença. E o jejum, ele faz isso, ele nos aproxima de Deus, nosso Pai, e ele nos faz alcançar o resultado que nós estamos buscando. Jesus disse, então, completando aqui o seu ensino, que quando jejuamos dessa forma, nosso Pai, que vê em secreto, que vê até o que está no coração, ele nos abençoa e nos recompensará publicamente se assim o fizermos. Vejam que o ensino de Jesus é sempre prático e é sempre de tal maneira que todo mundo pode cumprir, mesmo quando é difícil. É claro que todo mundo sabe que para alguns vai ser muito difícil de jejuar. Inclusive, tem pessoas que momentaneamente estão impossibilitadas de jejuar por estarem doentes naquele momento, com alguma limitação física, com alguma enfermidade, tomando remédio, alguma coisa assim, e por esse motivo, então, não conseguem jejuar. Mas, tirando essas situações, mesmo quando é difícil, mesmo quando temos dificuldade, alguns dizem, me dá dor de cabeça, eu passo mal. Sim, mas na sua insistência vai chegar o momento em que você vai conseguir jejuar normalmente. E jejuando dessa forma, o Senhor tem mostrado, e a prática também tem mostrado, que é possível sim jejuar. Então, devemos atentar para o ensino de Jesus, que nos ensinou de tal forma que nós podemos praticar e ser bem-sucedidos naquilo que nós estamos fazendo. Então vamos jejuar assim, vamos prestar atenção no que o Senhor ensinou. No tempo de hoje é cada vez mais necessário nós estarmos assim, consagrados ao Senhor em santidade na sua presença, porque os tempos são maus.
Então vamos jejuar, buscar o Senhor, e Ele vai nos atender se nós fizermos assim. Nosso Pai nos recompensará. Amém? Fique com Deus, fique na paz.